mas Tá higienizadinho, tá higienizadinho. Quer testar se tá chegando som aí? Pra mim tá ligado, vai testar. Ninguém Começou já. Vê se tá ligado certo, meu. Alto e bom som. Ok. Queridos, a paz do Senhor, é uma alegria estar outra vez aqui com vocês para a transmissão da nossa live sobre a nossa escola bíblica. Hoje nós temos a grande satisfação de termos conosco aqui o professor Daniel, ele que é o dirigente de uma das nossas congregações. Já quero passar a palavra para ele saudar os queridos ouvintes aí, os telespectadores. Amém. Também saúde a todos, ao Pai do Senhor, os irmãos. Para mim é uma satisfação estar aqui para a gente bater esse papo sobre esse tema de hoje, que é muito importante para nós, né? Vamos falar sobre a reconciliação, vamos falar sobre paz, e é algo que a gente está precisando nos nossos dias, né? Então, vamos aproveitar bastante esse assunto e vamos explorar ele aqui na medida do possível. Mas já pode iniciar com oração, né? Vamos orar. Soberano Deus e Pai que está no céu, queremos te render graças, Senhor, nesta noite, por esta oportunidade de compartilhar a Tua palavra, Senhor, de compartilhar, Senhor, mais um estudo de escola bíblica, Deus. Ó Senhor Jesus, abre o nosso entendimento, a nossa mente, os nossos corações, para que possamos nesta noite desfrutar, Senhor, mergulhar, Senhor, nos mistérios da Tua palavra, e que possamos aqui, Senhor, que o Espírito revelar a nós, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir nesses últimos dias, as pessoas que estão em casa, Senhor, que elas possam se alimentar, que elas possam se deleitar na Tua palavra, Pai. Ó Deus, eu te agradeço por todas as bênçãos que tem concedido a nós esses dias, em nome de Jesus. Amém. Justificar aqui a ausência do nosso superintendente, ele está em quarentena ali com a família, e se Deus quiser, nesses próximos dias já estará conosco aqui, compartilhando e tomando a frente da escola bíblica, né? Queridos, nós estamos nos aperfeiçoando a cada dia, e graças a Deus hoje já temos aí um pouco mais de recursos nessa transmissão de som, de áudio, também de imagem. Nós teremos hoje aí uma novidade, vamos exibir já os textos para quem está em casa ter acesso tanto ao vídeo como também aos textos em paralelo na segunda câmara aí. Então é uma satisfação para nós, um prazer contarmos com uma equipe aí que está aí na retaguarda, que está nos bastidores, nos ajudando para a transmissão desta live. Bem, hoje lição 7, referente àquilo que deveria ser ensinado, né, nos domingos, que será no próximo domingo em algumas igrejas. Nós optamos por fazer a nossa escola bíblica na quarta-feira. Então é a lição 7, né, referente ao dia 17 de maio, e traz o tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Já está exposto o textuário aí, nosso textuário, que é exatamente o versículo 2 de Efésios, o capítulo 2 de Efésios, versículo 14, que diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. A verdade prática, que é uma síntese do textuário, diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Agora nós queremos passar para ler aí com vocês o texto bíblico em classe. Esse já está exibido aí, não é, irmãos? Bem, o texto da leitura bíblica em classe é exatamente Efésios capítulo 2. Nós queremos ler apenas esses 6 versículos, que vai do versículo 14 ao 19. Vocês podem acompanhar conosco aí na tela. Versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Versículo 17:
E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E encerrando com o versículo 19, diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O objetivo geral diz assim: conscientizar por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, ou seja, a igreja. Os objetivos específicos, que vem a ser exatamente uma síntese, um breve resumo de cada um dos três pontos. O primeiro objetivo, referente ao primeiro ponto, diz o seguinte: pontuar sobre a inimizade que existe entre Deus e os homens. Segundo, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. E o terceiro ponto, evidenciar que pela cruz nós fomos reconciliados com Deus. Esses objetivos específicos nada mais é do que um breve resumo. Se você puder guardar esses três objetivos, é uma bênção. Saindo daqui com esses três objetivos guardados, já foi bem proveitoso a nossa aula. Uma síntese inicial, eu quero trazer, antes de passar já os comentários, juntamente com o professor Daniel. Esse texto, para muitas pessoas, ele é confuso, se for lido por ler, sem uma breve explicação. Reconciliar e povos, e gentes, e transformando num só povo. O que é que Paulo queria dizer, e o que é que esse tema da lição 7 quer falar exatamente quando diz Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A princípio, nós precisamos entender o seguinte: os judeus, eles haviam absorvido a ideia que eles eram e ninguém mais responsáveis eles eram e ninguém mais a única nação exclusiva, merecedora de salvação. É tanto que quando Jesus chega trazendo o Evangelho, os apóstolos acreditavam e pensavam que o Evangelho seria sucinto ali somente para os judeus, né? E Jesus veio realmente, primeiramente, para os judeus, mas eles não receberam Daniel, e a Bíblia diz: veio para os que eram seus, né? Mas como os seus não os receberam, ele deu direito a quem quiser recebê-lo. Então esses povos que o comentarista e o próprio Paulo explica aqui, resume-se basicamente em dois povos. Primeiro eram os judeus e os outros eram os gentios. Os gentios, queridos, são todas as outras nações. Se você não era judeu, você era gentio. Se você fosse brasileiro, mexicano, espanhol, grego, árabe, sírio, de qualquer nação, se você não era judeu, você é gentio. Então Paulo está explicando o seguinte: Jesus veio exatamente para tornar um só povo, unindo judeus e gentios e formando um povo só. E que nação, que povo é esse? A igreja. É esse povo, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, que esse tema vai chamar de igreja. Então Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então o Senhor está ali nesse texto juntando judeus e gentios, formando a igreja. Agora vamos começar aqui já com, se você pode usar, já sobre o primeiro tema, ou se você quiser falar um pouco sobre a introdução. Um pouquinho só aqui da introdução. Como o nosso pastor bem falou aqui, desculpa aí, senhor, sobre a reconciliação, né? Nós sabemos que o problema começou no Jardim do Éden, né? Quando o homem perdeu a comunhão com Deus, né? Deus criou o homem perfeito, todas as coisas perfeitas. Deus viu que tudo era bom, muito bom, só que o homem saiu do projeto de Deus, do projeto original, né? E Deus projetou, em meio a tudo isso, fez um plano para que o homem se reconciliasse com ele. E esse plano, ele
se consumaria em Cristo, através da morte, do sacrifício de Jesus. E uma coisa bem interessante, pastor, que eu estava meditando hoje, logo no início do texto, diz assim: porque Cristo é a nossa paz. Algo que nos surpreende, nos alegra quando a gente aceita Jesus, né? A pessoa está lá no mundo, está cheio de pecados, cheio de coisas, nada lhe satisfaz. Ele procura qualquer coisa para satisfazer o seu ego, a sua alma. Ele não tem satisfação. Por quê? Porque não tem paz, ele não tem a paz. É claro que essa paz aqui que nós falamos, ela é mais abrangente, mas falando aqui em paz no sentido do estado de espírito, né? Quando a pessoa vem para Jesus, aceita Jesus, com Jesus, ele é a paz, então a pessoa aceita aquela alegria, aceita aquela paz, e em canto nenhum ela encontra. É interessante pararmos um pouquinho aqui, Daniel, porque muitas vezes a gente fala de paz com uma noção equivocada do que seja paz. O que a pessoa pensa que é paz? Paz é eu estar na beira de um rio caudaloso, numa rede debaixo de uma mangueira, me balançando, com a família ali do lado. Isso é paz, isso é a vida que eu quero. Mas a paz em si não é bem isso não. A paz não significa ausência de tribulação, ausência de guerra, entendeu? Eu posso estar numa maior luta do mundo, numa crise financeira, ou emocional, ou física, mas a paz que Jesus trouxe para nós, entendeu? É superior, né? A gente canta essa paz que circula em minha alma, não é porque tudo me vai bem, não quer dizer que é isso não. Eu posso até estar passando uma luta muito grande, mas eu devo ter paz. Essa paz, ela não depende das circunstâncias que ele segue. Perfeitamente. Eu não preciso de estar tudo bem ao meu redor para eu estar em paz. Não. Inclusive eu lembro que eu era menino, Daniel, e eu via aqueles preletores, né, os pregadores daquela minha época lá de criança, de adolescente, e eles falavam sobre a paz que o mundo, que nós temos, o mundo não pode me dar não, meu amigo. Os pregadores falavam muito isso. A paz que nós temos aqui em Jesus, o mundo aí fora não pode dar. Então, se ele não pode me dar essa paz, ele também não pode tirar. Você está entendendo? Porque a paz que ele colocou foi Jesus no nosso espírito, na nossa alma. Está aqui dentro. Tá certo? Só respaldando e enfatizando o termo inicial que você entrou, né? É claro que mais na frente a gente vai ver que a paz ela tem mais outro sentido, né? Mas esse sentido aqui é o foco principal, digamos assim, da nossa lição. Principalmente hoje que a gente vive em uma situação, pastor, que eu acho que o mundo todo está apreensivo. Tanto na questão do amanhã, da incerteza do que vai ser amanhã, né? Tanto no bem-estar da saúde do nosso corpo, quanto na questão financeira, né? Porque o mundo vive um momento de incerteza. E ninguém hoje está 100% tranquilo. Agora o cristão não. O cristão, como você disse, ele não depende das circunstâncias para estar em paz. A paz dele está em Cristo, né? Porque é algo que não se explica, essa paz, né? E não se compra com dinheiro, né? É algo que vem, né? Aquilo que Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Essa é uma paz inexplicável que não se explica, né? Então, somente frisando esse tema introdutório aqui, sobre a introdução. O primeiro ponto que nós vamos iniciar aqui: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Desfez a inimizade entre os homens. Quer dizer, essa conciliação que Jesus fez, ela é tanto horizontal como ela é vertical, né? Porque horizontal é o que o comentarista vai falar agora, seres humanos, né? Entre os homens, né? A paz que Jesus veio trazer, a conciliação. Na verdade, Daniel, era o que eu estava falando no início. A princípio, o apóstolo se refere a essa inimizade que existia entre os judeus e os gentios. Ele começa falando sobre isso, pode continuar. Exatamente. Porque, como o senhor falou, existia o exclusivismo religioso, quer dizer, os judeus se achavam que eles eram o povo e ninguém mais, né? O rei está colocado aqui. O rei, só eles, porque eles eram descendência de Abraão e pronto, e acabou, e ninguém mais tinha direito. Eles segregavam qualquer pessoa que tentasse se aproximar de Deus. Para eles, Deus era a exclusividade deles, do povo judeu, né? Então,
Cristo ele desfez. Por isso que existia essa inimizade entre os judeus e os gentios. Né? Os povos judeus, eles achavam que os povos todos eram inimigos infiéis, da bondade de Deus. E a gente vai ver aqui, pastor, no primeiro subtópico, que existia uma parede de separação entre os homens. E essa parede não era... Muito interessante esse ponto. Não era não somente uma parede espiritual, mas física também. Segundo os historiadores, existia uma parede física mesmo. Lá no templo de Jerusalém, que era chamado o Átrio dos Gentios, né, que a gente vê aqui nessa lição. E existia uma divisória de pedra, né, segundo alguns estudiosos, né, que a gente estava pesquisando aqui. Essa parede de pedra ela era mais ou menos de 1,5 metro de altura, e sobre essa parede existiam várias placas, vários avisos para que os gentios não se aproximassem. Quer dizer, os gentios eles não tinham nem direito de se aproximar do templo. Eles eram divididos por uma parede, como a Bíblia diz aqui, que Cristo fez cair a parede da separação. Essa parede era uma parede física mesmo. Existia essa parede lá, dividindo o ato dos gentios com o templo. Né? Além de falar do sentido espiritual, mas existia a parede física. Né? Não, quando você analisa o templo aqui, você vai ver que ele tinha átrios ou espaços, né? Havia o átrio das mulheres, havia o átrio dos gentios, ou seja, era um espaço, como você dizia, ele tinha uma espécie de muretazinha, para que as pessoas não adentrassem ao espaço que era peculiar, exclusivo dos judeus. Os gentios tinham que ficar conformados no seu espaço. Sobre isso, quando Jesus entra no templo, na purificação do templo, ele pega um chicote, uma azurrague, né? E começa a bater e dizer: vocês fizeram da casa do meu pai covil de ladrões, é casa de oração, e sai virando a mesa dos cambistas. Lembra desse texto? Ali era exatamente o átrio dos gentios. Era um espaço que era reservado para os gentios adorarem. Eles não adentravam no templo, mas eles ficavam naquela área que era reservado, espaço reservado para os gentios. O que é que os judeus fizeram? Invadiram aquele espaço e fizeram do espaço, o átrio dos gentios, um lugar de comércio. Tirou o único espaço que havia para os gentios. Então, nem espaço havia mais. Eles eram tão exclusivistas que se apoderaram do templo e até do espaço que era destinado aos gentios. Tá certo? Pode continuar. Então, amados irmãos, a Bíblia diz que Cristo derrubou, né? Existia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Segundo lá em Atos 21 e 28, diz que alguém acusou Paulo de levar um não-judeu a ultrapassar essa parede, essa parede. E por isso Paulo ele foi até preso por causa disso. E radicalismo judeu. Radicalismo. E por coincidência o camarada era da igreja de Éfeso, era membro lá crente lá dessa igreja de Éfeso. E Paulo foi acusado, mas a Bíblia não disse se foi exatamente Paulo que levou, só disse que eles acusaram Paulo de fazer isso. Quer dizer, uma única pessoa que não era judeu ultrapassou essa. Eu sou fanatismo religioso, porque o fanatismo religioso é triste, sabe? Os judeus eles criam que ninguém podia ultrapassar, não precisava ter muro, não precisava ter corrida, não precisava ter nada. Era psicológico. Eles entendiam que só quem podia adentrar ali eram os judeus. Nós vimos aí na Alemanha antiga, existia aquele muro de Berlim, o muro de separação entre a Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, e por muito tempo separaram as duas Alemanhas. Coreia do Sul e Coreia do Norte. Hoje nós temos a Coreia do Sul e Coreia do Norte, que nem tem parede. São duas nações, na realidade é um povo só. E não tem, mas eles fizeram Coreia do Sul e Coreia do Norte. E são inimigos ferrenhos, ninguém entra lá, ninguém entra cá. A separação é tão grande que eu não me lembro o nome do presidente da Coreia hoje. Sei lá, não lembro não. Ele é tão tremendo que não admite que ninguém entre na sua Coreia. E é um povo isolado. Tá certo? Então o fanatismo religioso é mais ou menos assim. Não precisa ter uma parede construída, não. Há pessoas que não admitem que ninguém entre, sabe, na sua fé, mas o Evangelho foi dado para todo mundo, não é?
judeus, gentios. A igreja exatamente é composta de todas as nações. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vós. Então o Senhor derrubou completamente esse muro de separação. Voltando a palavra para você. Então, amados irmãos, pastor, como diz no segundo subtópico, a derrubada da parede da separação, o apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, que nós acabamos de falar. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Quer dizer, o mérito foi de Jesus, não foi de ninguém mais, foi de Jesus, de conceder que essa barreira, que a gente hoje tivesse acesso, porque se não fosse isso, hoje a gente não estaria aqui, não teríamos a oportunidade de servir a Deus, de ser crente, de desfrutar dessa paz, né? de nada, não teríamos esse direito. E um detalhe para respaldar a sua fala, que também vem a respaldar também o texto, uma das razões com que a igreja, não é, com que Cristo desfez a inimizade entre os homens através da igreja, é que hoje nós nos saudamos como? A paz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão. Pelo amor de Deus, tu vem lá do Rio Grande do Sul, tá certo? Tu é um galeguinho, bem os olhos azul, e eu sou um moreno, um cabelo encaracolado, mas é meu irmão em Cristo. Por quem fez isso? Foi Jesus. Nos fez de uma só família, de um só povo. Isso é maravilhoso. É verdade. Então o Senhor Jesus desfez a inimizade entre os homens. Não é verdade? Bendito seja o nome glorioso de Jesus Cristo, irmão Daniel. Então assim não somos mais forasteiros, mas somos famílias de Deus, temos acesso à presença do Pai, pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. Está escrito lá em Hebreus 10, 19, a liberdade que hoje nós temos, o livre acesso que nós temos ao Pai. Porque antigamente, nem os judeus eles podiam adentrar ao Santo dos Santos para adorar, não podiam. Sim, um detalhe interessante, é Ainda tinha verdade. a separação do véu do santuário. Eles podiam entrar no ato dos judeus, mas a presença no lugar santo do Santíssimo, Não podia. só o sumo sacerdote tinha uma vez por ano, no lugar santíssimo. Hoje nós temos acesso à Direto. presença de Deus por Jesus Cristo. Isso é uma bênção. Como está escrito lá em Hebreus, né? Pois é, esse é o primeiro tempo, o primeiro tópico. É o né, primeiro Daniel? tópico, no segundo Pode subtópico. continuar aí. Agora no terceiro tópico, o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. Então são três coisas que consiste a lei dos mandamentos. A moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. Né? Então a lei de Moisés, a gente sabe que ela repousava, pastor, tanto era Tinha três pilares. tanto civil, A lei era moral, sustentada em três pilares. Pilar civil, moral e cerimonial, né? Que era, digamos assim, era a Constituição, era o modo do Era a Senhor, Constituição, lá de Israel, regia a nação. É verdade. que dava as diretrizes moral e civil para o povo se relacionar. Né? E a lei da lei civil e da lei moral tinha as leis cerimoniais, né? Que era Não, a lei é como você está se referindo. A lei regia toda a nação. toda a nação. Tudo se movimentava pela lei. Por isso que ela tinha esses três pilares. Interessante, pastor, que foi dado pelo próprio Deus, né? Que código civil perfeito, que Interessante, Constituição Daniel. perfeita. Às vezes a gente diz assim, a lei mosaica. Mas a lei era de Deus, não era de Era de Moisés. Deus. Moisés só Só transcreveu. redigiu, só apenas passou para o povo. Né? Então, era esses três pilares que, digamos aqui, é citado como sendo circuncisão, sacrifícios, comida, bebida, dia de festas, lua nova e sábado. Aqueles rituais que se faziam, né? De se cumprir os dias, de lua, dia de festa, festa das cabanas, festas civis que existiam, que todo mundo era obrigado a subir, a fazer aquele sacrifício. Toda alma era obrigada a fazer, senão tinha a pena capital. Né? Eles tinham que fazer. Hoje em dia a gente sabe que uma pessoa só pode se tornar cidadão propriamente dito quando começa a votar, quando tira esses documentos. Na lei mosaica, você já era feito cidadão no 8º dia, você já era circuncidado. Você já passava pelo pacto de Abraão. Uma criança aos 8 dias já era circuncidada, isso é o masculino. Né? Então era rigoroso nisso aí. Os pilares da lei mosaica. Então, os 4 subtópicos do primeiro tópico. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras
que dividiu judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Eu estava vendo, pastor, um certo comentarista falando, que fala muito dos 10 mandamentos, mas ele frisou uma coisa interessante. Os 10 mandamentos eram só o início. Existia cerca de 613 ordenanças, mandamentos, né? Que eram aqueles rituais. Os escribas ordenavam. Isso, que era como fazer, como proceder as coisas. Quer dizer, hoje a gente só fala nos 10 mandamentos, mas existiam muitas ordenanças, né? E essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Né? Quando Jesus foi questionado, ele disse: eu não vim revogar, eu vim cumprir. Né? Por que Jesus veio cumprir a lei? Porque todos aqueles rituais, todos aqueles sacrifícios, todas aquelas exigências que a lei ela fazia, se resumiu, Jesus cumpriu tudo. Né? Jesus satisfaz todos os requisitos da lei. Não precisa de mais nada. Cristo é a nossa Páscoa. Nossa Páscoa. Olha só, Jesus já cumpria tudo. Ele é o Cordeiro, todos aqueles rituais não precisam de ser feito, de estar satisfeito em Jesus por Deus, né? Quer dizer, a lei é suficiente. Na lei de Moisés você tinha que, por obrigação, fazer tintim por tintim, todos aqueles detalhezinhos tinham que ser cumpridos. Vamos resumir aqui aos 10. Se você fizesse 9, e errasse um, era mesmo não ter feito era nada. bom, era bom. Então, amados irmãos, é muito interessante a gente entender aqui sobre esse texto que Jesus falou que ele não veio revogar a lei, mas veio cumprir. Então a lei se cumpriu em Jesus e Cristo cumpriu a lei oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui, aludida é a da lei cerimonial, que resultava... Sim. Você está falando apenas da lei que Jesus falou, apenas da lei cerimonial, né? Que não era mais necessário você estar lá carregando animais ou cumprir tudo aquilo, não é mais necessário isso, né? E isso fazia, ou melhor dito, impedia que os gentios não tivessem condição de participarem nisso. É por isso que existia uma espécie de inimizade entre os gentios e os judeus. Só os judeus podiam fazer isso. É por isso que esse tópico vem dizer que Jesus, ele desfez essa inimizade, porque era praticamente impossível de alguém participar dos rituais. Se a pessoa quiser hoje ter comunhão com Deus, é só levantar a mão, aceitar Jesus e abrir o coração. Mas naquela época, pastor, se você quisesse, era muito... Eles podiam até serem prosélitos, ou seja, você é Deus da nação, você podia até professar o judaísmo, mas você nunca seria judeu. 100% judeu. Né? Então, que coisa terrível. Desse modo, a revogação aqui aludida é da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Quer dizer, essa inimizade que nós estamos falando aqui, ela foi desfeita, porque acabou. Né? Não tem ninguém que está discutindo, porque eu sou judeu, como aconteceu com os apóstolos. Essa pendenga, é verdade. Os apóstolos aconteceu muito isso. Porque o judeu tinha, mesmo depois de se converter, ele correu algumas discussões. Né? E teve os discípulos se reunir, fazer aquela assembleia para explicar. Dizia que era de Paulo, outro de apóstolo, mesmo na igreja ainda continuava aquela. Né? Verdade. Então, Jesus aboliu, não existe mais necessidade dessas ordenanças, desses rituais, né? Graças a Deus, porque hoje nós somos livres, né? Temos essa liberdade de servir a Deus de coração, dando o nosso testemunho, e hoje qualquer pessoa pode se aproximar de Deus e aceitou Jesus, pronto, se arrependeu dos seus pecados, o sangue de Jesus é o suficiente para levar a pessoa para o céu. É isso aí, por isso que o tema vai dizer que Jesus é a nossa reconciliação. Segundo tema, Daniel. Segundo subtópico, pastor, não sei se eu estou correndo muito. Não, está ótimo, está bem. Então, o segundo tópico. Dá licença. Vocês aí que estão ouvindo em casa, quiserem comentar alguma coisa, podem mandar alguma coisa que a gente tem livre acesso aqui. Isso. Né? Temos uma equipe aqui que está colhendo as informações. De repente, alguma dúvida que você tenha. Eu gostaria que frisassem mais aquele subtema, ou comentassem um pouco sobre isso. Pode mandar a pergunta que o nosso pessoal aqui, os bastidores, nos repassam. Vamos lá para o segundo. Então, o segundo tópico da nossa lição vai falar: pela paz, Cristo fez um novo homem. Interessante isso aqui. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada, e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Quer dizer, o pastor já tinha falado isso. É exatamente isso, eu já vou lhe entregar a palavra. Quando o Senhor desfaz a inimizade,
automaticamente a guerra se acaba. E o que é que chega? A paz proporcionada pelo que Jesus fez. Unir os povos. Em Jesus nós somos família, somos a igreja, a família de Deus. Chamados para fora, né? Então, Cristo ele fez essa nova humanidade. O conceito bíblico de pela paz que existe no seu país, né? Essa paz aqui ela está sentindo como boas relações, né? A paz como boas relações. Numa nação, É interessante, porque uma pessoa se relacionar bem. Eu tenho paz com o suelo, porque eu me relaciono bem com o suelo, né? É esse sentido dessa paz. Aí tem essa outra paz, fim de um conflito, quer dizer, a nação teve guerra com outra nação. Terminou o conflito, então foi estabelecida a paz. Foi estabelecida a paz. Bandeira branca, Então, restituída no final da guerra, né? Do estado de tranquilidade. É você estar tranquilo, você está naquela você situação. estava angustiado, de repente acabou A solução do problema e você paz. acabou. Né? A gente passa por isso. São conceitos, né? Que você está. Isso, exatamente. É verdade. E outra, de uma qualidade espiritual, que está lá em Gálatas 5:3, que é falando de paz, pastor, como do fruto do Espírito. Essa é a paz, É a paz que que nós nós seria no início da também. palavra. É a principal, É né? a principal. Que ninguém encontra em lugar nenhum a não ser Jesus Cristo. Então, na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo, sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus. O que ele falou? Sim. Que o homem ele era amigo de Deus, ele conversava com Deus, ele se relacionava com Deus. Né? O que o pecado fez? Ele criou a parede, a separação divisória, para que o homem não tivesse acesso a Deus. Né? O homem se tornou inimigo de Deus depois do pecado. Quer dizer, inimigo se relaciona, conversa? Não conversa. Então, houve a parede chamada pecado. Aí, o que Deus fez? Deus desfez a inimizade através de Jesus, fazendo com que o homem se reconciliasse, né? Quebrasse essa parede dessa separação, quando Jesus veio, e o homem se tornasse novamente amigo de Deus. Hoje, pastor, nós somos amigos de Deus porque a gente tem 24 horas a oportunidade de dobrar o joelho e conversar com o Senhor. Quer dizer, essa é a amizade que nós temos com Deus. Né? Por isso que o crente não vive sem orar, porque ele desfruta dessa amizade. Às vezes a oração não é nem você dobrar o joelho e está pedindo, Senhor, me dá a mesa. Não, é pelo relacionamento. Porque você sente desejo de estar perto de Deus. Eu né? tenho um testemunho Conversar com Deus. brevezinho para a gente não perder tanto tempo aqui, mas ouvindo esse comentário é interessante. Como a paz que Jesus Cristo nos dá, nos proporciona amizade. Eu lembro de um caso interessante, quando eu era ainda estudante lá no seminário, um camarada me fez um mal muito grande no seminário, né? Eu fiquei muito ferido, ele me expôs, ele foi muito mal educado, muito duro, sabe, incoerente, e era mais ou menos mês de novembro para dezembro, logo depois daquela situação, chegaram as férias, e ele foi embora para o estado dele, eu vim embora para o meu, mas rapaz, eu saí naquela, tão magoado, eu disse, meu Deus, como é que eu vou passar 2 meses, ou um pouco mais de 2, 3 meses, de férias, com essa mágoa no meu coração, esse cara fez esse mal tão grande a mim. Sabe o que o Espírito Santo foi me dizer? Um dia eu estava em casa orando, chateado, aquela coisa, rapaz, aquele cara fez aquilo comigo, o Espírito Santo disse, olha por ele. Aí eu disse, mas orar para aquele cara que me fez mal? Como nada me expôs, foi incoerente, foi mal educado comigo. Como é que eu vou orar o Espírito Santo? Ora por ele. E aquele insistia comigo, rapaz. Aí eu me ajoelhei e disse, Jesus abençoa fulano. Filho, no outro dia, o Espírito Santo disse, ore melhor por ele. Ore melhor por ele. Ou seja, eu orando só dizendo, não, primeiro eu dizia nem o nome dele. Jesus abençoa aquele homem, abençoa aquela alma. Aí o Espírito Santo disse, ore melhor por ele. Você esqueceu que você precisa dizer o nome dele? Ele é seu irmão. Rapaz, e aquilo foi demorando, daqui a pouco, para encurtar a conversa, depois de uma semana, eu já estava chorando por ele. Jesus, abençoe o nome, meu Deus, a família dele. Rapaz, foi arrancando aquele tudo do meu coração. E eu passei a usufruir minhas férias em paz. Se eu tivesse ficado com aquela mágoa, eu tinha passado os 3 meses
amarrado, aquela mágoa no meu coração. Eu penso para vindicar. Exatamente. Depende Quem da traz sua- essa paz é Jesus, rapaz. Ele que fez Não isso. deu outra explicação. Pode continuar. Então, Jesus ele desfez essa inimizade e hoje a gente somos chamados amigos de Deus, né? Pode ter um relacionamento de amizade com Deus, né? Coisa maravilhosa. O segundo subtópico, Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, ele literalmente é nossa paz. Quer dizer, o próprio Jesus é a paz. Em si ele já é a paz. O Senhor é a nossa paz. Ele, em pessoa, né? Só a presença dele nos dá paz. Só em você falar o nome de Jesus, você sente paz, né? Porque ele em si, né? Ele em si é a paz. Ele não é o autor somente. Ele exatamente é a paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Deixa eu abrir um parênteses, uma coisa que me veio à mente aqui. Você dizia aí no comentarista que Jesus não é só o autor, senão a própria paz, ele é a nossa paz. É interessante que poucas pessoas param para pensar que dentro de nós, sabe, está o próprio Senhor. Quando você recebe Jesus, ele passa a fazer parte da sua vida. Onde você está, está ali o Senhor. O próprio Jesus disse: onde eu estiver, ali estará também o meu céu. Exatamente. Você vai, o Senhor está com você. Jesus ensinando os discípulos, ele chegava ao extremo de dizer assim: olha, quem não comer a minha carne, quem não beber meu sangue, não tem parte comigo. Aquilo foi extremo demais, meu discípulo. Você fala em intimidade, em amizade. Exatamente. Muito profundo. Lá na frente eles entenderiam como nós entendemos hoje. Porque somos irmãos, porque temos pais, independente da nossa raça, da nossa raça familiar, nós somos irmãos. Né? Com a comunhão que nós temos com o sacrifício de Jesus, nós nos tornamos corpo do Senhor. Então, poucas pessoas avaliam a seriedade da comunhão, da Santa Ceia, sabe? Mas quando nós participamos ali, nós estamos dizendo claramente, é o corpo do Senhor. Eu sou o corpo, a igreja. Nós participamos do Senhor Jesus Cristo. Então ele não é só o autor, ele é a paz que vive dentro da igreja, vive dentro de nós. Bendito seja o nome do glorioso Jesus. É muito interessante ali para observar isso aí, porque a paz, irmãos, ela é verdadeira, é algo que a gente não pode explicar, né? Somente conhecendo. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus. Aí fala aqui, entre judeus e gentios, agora um povo em Cristo Jesus. Quer dizer, tanto ela a igreja, é verdade. Na igreja como entre judeus e gentios, que aquela divisória acabou dos dois povos, né? Só existe. É o que eu estou dizendo, a igreja hoje é a união dos povos. Somos um só, a igreja é um só. O terceiro subtópico, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Quer dizer, os homens hoje, eles para estabelecer a paz entre nações, eles abrem mão de certas coisas para poder ter paz, né? Tem perdas, né? Para poder você obter paz, né? É um esforço enorme. E hoje existem cantos no mundo que é impossível de se estabelecer a paz, porque não tem condições, né? Mas é incrível como Jesus, ele firmou a paz, né, entre os homens por ele mesmo, né? A Bíblia diz que Deus estava reconciliando o mundo em Cristo, né? Cristo ele reconciliou em si mesmo, né, através da sua morte. E aí é um ponto interessante, porque você vê que os homens eles podem até fazer uma paz, mas é uma paz momentânea. Daqui a pouco vem as crises financeiras, política, econômica e aquele acordo é desfeito. Exatamente. Não é porque é humano, realmente humano. A paz que Jesus quis te dar não é assim não. Ele é a própria paz. E às vezes, pastor, eles estabelecem essa paz de acordo com os seus interesses. E a paz que Jesus dá, o único interesse que Jesus tem é em nós, é nos salvar. Né? O único interesse que ele tem. Né? Porque Deus nos escolheu? Porque não sabemos. Né?
não somos melhor do que ninguém, não somos, mas por que nos escolheu? Não sei, ele sabe. A paz que Jesus Cristo dá é respaldada no amor. É amor, por esse amor. O que ele fez foi porque nos amou. Então, ela foi realizada em si mesma, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem circuncisão. Quer dizer, acabou esses pactos antigos é desfeito em Jesus. O que foi feito com Abraão acabou-se. Agora, a circuncisão nem circuncisão não tem mais nenhum valor. Foi Cristo que criou. Nós somos o Israel de Deus. A igreja é o verdadeiro Israel. O galho que foi enxertado na oliveira, e cortou os galhos original, e nós que éramos jambuzeiro bravo, né, que não servia para nada, foi enxertado na videira, e hoje damos frutos, né, porque não por nós, porque estamos enxertados na videira, né. Isso foi um milagre de Deus. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas, a etnia e a classe social desapareceram. Quer dizer, naquela época existia muito disso, né? A acepção de pessoas, classe social, né? Até a cor da pele, né? Mas para Deus tudo isso não acabou, não existe mais, né? Para Ele, tanto o neguinho, lá da África, se aceitar Jesus, vai para o céu, o galeguinho, da Alemanha, dos Estados Unidos, não tem nada, mora no barraquinho, se aceitar Jesus, vai para o céu, igual o mais rico do mundo também, se aceitar Jesus, vai para o mesmo céu. Né? É só aceitar de coração. Deus não faz, a Bíblia diz que não há acepção de pessoas para Cristo, não faz diferença de pessoas, né? Somente o sacrifício de Jesus. Glória a Jesus. Agora para o terceiro ponto. Vamos embora. Vamos continuar? Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre homem e Deus, bem como entre os homens. Isso a gente já falou bastante. Essa dádiva foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Quer dizer, uma dádiva, algo que foi dado de graça, né? Ninguém fez nenhum esforço para conseguir isso aqui. O único esforço foi através de Jesus. Cristo se fez maldição por nós. Sua condenação e morte de cruz era um sinal de maldição, né? Porque na lei estava escrito que maldito aquele que fosse morto em um madeiro. Era o símbolo de maldição. É porque alguém pode perguntar assim, mas por que cruz? O que é cruz? Por que é tão importante, não é, a cruz para o cristianismo? A gente precisa parar um pouquinho aí para explicar o que é cruz, né? Cruz se tornou um símbolo da igreja, que é bom que se explique isso. Não sempre foi a cruz o símbolo da igreja. A igreja teve alguns símbolos, pelo menos o peixe. O peixe era um dos símbolos do cristianismo. E quando veio a perseguição romana, e eles andavam escondidos por aqueles arcabouços, aquelas cavernas, né? As catacumbas de Roma, eles escondidos ali, para não morrerem pela perseguição romana. Então, onde eles estavam, eles desenhavam o peixezinho, né? Para identificar. Então, só eles sabiam. Até então, o símbolo era o peixe. Depois que veio Jesus, depois que Jesus ressuscitou, melhor dito, depois que a igreja, não é, começou a crescer, aí passou a ser representado pela cruz, a cruz de Cristo. Não é simplesmente esse símbolo da cruz que a gente usa no cemitério, que representa a morte. Não, foi pelo que simbolizava a cruz. A cruz era um objeto de maldição, não é? Era um tratamento romano. Forma de tortura. Era uma tortura pior que existia, o pior marginal. Ele tinha que morrer crucificado. E como é que era isso? Ele tinha que andar pelas ruas da cidade levando o patíbulo. O patíbulo é aquela parte que fica horizontal da cruz. Ou seja, eles fincavam o marco da cruz, o poste da cruz, e o camarada que ia ser crucificado tinha que carregar, sendo exposto pela cidade, levando os ombros do patíbulo. Para mostrar que ele era. Para mostrar que ele era maldito, merecia ser crucificado. Chegando lá onde estava o poste, aí era armada a cruz, e ele era crucificado, pregado na cruz. Então Jesus passou por tudo isso. Né? É por isso que ele se fez maldito. A cruz
não era um símbolo de maldição, era um instrumento de maldição. Jesus se fez maldito sendo Deus, meu amigo, sem ter um pecado. Por que isso? Ele carregou, ele levou sobre ele toda a nossa maldição, todo o nosso O pecado. castigo que deixar da paz estava sobre ele. Exatamente. É por isso que quando falamos da cruz de Cristo, a gente não está falando só do objeto, a gente está falando o que ele fez por nós. Ele levou a nossa cruz, ele levou a nossa culpa, ele levou a nossa maldição. É por isso que esse tópico está falando sobre a importância da cruz de Cristo. Pode Diz continuar. aqui que o réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, né? Ele sabe isso. Sim, sim. Acompanhado de chumbo ou ossos de pontas, né? Além da cruz, ainda existia o castigo das chicotadas, né? E não Fazia era- parte da morte por Isso, crucificação. isso. E não era somente um chicote comum, né? Não. Tinha que ser com Chumbo e pontas, ossos. chumbo e ossos, que é para Para ferir, para rasgar. ferir mesmo, para rasgar. Né? E alguns estudiosos dizem que chegava até alguns órgãos, né, para ficar exposto por causa Os corpos, das rasgadas. né? Era Rasgava feito, mesmo. né? Então, em seguida era obrigado a carregar a cruz, aquilo que o senhor falou, pela cidade até o local da execução. Foi o que Jesus fez. Né? Por essa razão, a cruz era escandalosa para os judeus e loucura para os gentios. Mas o judeu era nada. Absurdo, né? O filho de Deus, né? Como é que esse camarada diz que é o filho de Deus, carregando, passando por um espetáculo desse, Por isso que ele não passando por entendia. uma maldição desse? Pelo amor de Deus, não dá para entender isso não. Jamais eles iam entender isso. Não dá para entender. Era um Messias, eles esperavam um Messias totalmente diferente. E muitos falavam, né? E para o mundo, os gentios, o povo é loucura. Você achar que um homem, né, que foi crucificado, ser o Salvador, O Messias, é o Messias, né? é, É loucura. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Né? A maldição, toda a maldição que pesava contra nós, ele levou sobre ele. Né? Como Deus. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte, que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Quer dizer, a cruz ela trouxe vitória sobre a morte. Né? Que coisa Sim, interessante, sim. né? A gente, todo mundo, hoje, né, todo mundo tem medo da morte. A morte é um inimigo terrível da natureza humana. Assustador. Né? E nós temos certeza, pastor, que nós teremos vitória sobre a morte através daquele sacrifício de Jesus. Não precisamos mais temer a morte. É por isso que Porque a o morte foi homem vencida. agora pode ser eterno. Se eternizou. Exatamente, porque desde o início, quando Deus criou o homem, ele fez o homem para ser eterno. A morte passou aos homens pelo pecado. Agora nós temos uma solução por Jesus. Voltar àquele plano original de É Deus. como se fosse um antídoto contra o pecado. Né? E é o antídoto. É uma coisa maravilhosa, que só entende. Né? A única condição do homem voltar a Deus é através Não de existe Jesus, outra. pela cruz de Cristo. Não existe outro meio, outra porta de escape. Né? Por isso que somente ele é o caminho. Né? Não adianta as pessoas procurarem outro caminho. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. Né? O Evangelho é boas novas, boas notícias. Né? Para quem? A Bíblia diz aqui que a gente estava sem esperança. Né? Você pode até não ter muita coisa, mas se você tiver esperança, pastor, você está bem. O doente, quando está no hospital, se ele tiver esperança de ficar bom, beleza. Na hora que ele perde a esperança, parece que ele vai aos poucos vai se acabando. Né? Quer dizer, a esperança é o combustível que nos mantém de pé. Se eu estou aqui, estou numa situação delicada, mas eu tenho esperança. E a Bíblia diz que nós encontramos sem esperança. Né? Então Cristo ele nos trouxe também esse algo chamado esperança, que nós não existíamos, não tínhamos. Né? Então, as boas novas de salvação. Pode falar. É um detalhe, Daniel, eu fiquei olhando, pensando aqui agora, me ocorreu uma coisa interessante. Se Jesus só mostrasse o caminho, preste atenção no meu raciocínio, se ele só mostrasse o caminho, tudo pelo que ele passou, eu precisaria ter passado, se ele só mostrasse. Muito bem, agora, para ter salvação, todos os homens têm que pegar uma cruz, entendeu? Ser chicoteado, rasgado como ele foi, maltratado, exposto ao vitupério, depois carregar a cruz, entendeu? E morrer. Já pensasse?
Mais da metade dos homens morreram no meio do caminho com aquela cruz rasgada. Jesus não só mostrou como fazer, ele se fez. Ou seja, agora não precisa nem eu nem você carregar a cruz, entendeu? Pagar um preço. Jesus já pagou, meu. Tudo que nós precisamos fazer agora é acreditar, é crer. Não é verdade? Reconciliação na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos judeus e gentios com Deus em um corpo, que é a igreja. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre homens e entre Deus. Né? Agora não é mais horizontal, agora é dos homens para Deus, de Deus para os homens. Que é o principal. Né? Esse é o principal. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, né? Entre nós. Entre homens e homens. Entre homens e homens. Quer dizer, entre judeus e gentios. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. Quer dizer, algo interessante, é duplamente compreendido esse negócio de mim para você e de nós para Deus. Quer dizer, ela é tanto, né, na vertical como é na horizontal. Né? A gente tem que compreender nesses dois sentidos o sacrifício de Jesus. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós. A Bíblia diz que éramos por natureza filhos da ira. Né? Éramos destinados à condenação eterna, porque éramos por natureza filhos da ira. Porque éramos pecadores e sobre nós permanecia a ira de Deus. Então, o sacrifício de Jesus, ele tirou essa ira que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, um único povo, a família de Deus. Deixa eu explicar um pouquinho disso aí, interessante. Agora essa reconciliação foi duplamente, porque antigamente havia a exclusividade de salvação dos judeus. Ou seja, só é entre nós aqui. Há uma inimizade entre nós e os gentios. Com Jesus, ele desfez isso aí. Então, primeiramente, ele fez a oportunidade de amizade da parte horizontal entre os homens, entre todos os homens, e na parte vertical, dos homens para com Deus. Somente Jesus pode fazer isso. Agora nós recebemos gente de qualquer nação, de qualquer raça, de qualquer tribo, de qualquer etnia, porque Jesus fez isso. Não é? Hoje indígenas, africanos, de qualquer raça, de qualquer país. A gente não pode ter paz com Deus se não tiver paz com os nossos irmãos. Né? Para desfrutar da paz vertical, temos que desfrutar da paz com os nossos irmãos, senão é impossível. Né? Interessante isso que a gente não falou ainda. Então não é preciso fazer nada. Não, é um ato de festa e de esforço. A Bíblia diz que nós precisamos, a salvação é tomada por esforço. Entendeu? Então eu tenho que amar. Amar é uma questão de decisão. Eu escolho se eu quero. Lógico. Então é uma escolha. Jesus fez essa possibilidade de ser real. Entendeu? Então, como o sacrifício de Jesus, ele fez com que essa inimizade entre os homens se acabe. E a inimizade entre homens e Deus também seja aniquilada. Só Jesus instituída a paz pode fazer isso. A paz por completo. Homens entre homens, paz entre homens e homens e paz entre homens e Deus. E hoje nós somos, como eu disse, hoje somos família de Deus, igreja de Cristo. Então, participantes agora de uma só família. Né? Essa família que vai morar no céu e que, irmãos, a gente não, é porque a gente não para no dia para meditar no privilégio que é ser parte dessa família. Você é família. Você imagina, você é família de Deus, você faz parte dessa família, é verdade. Do próprio Deus Criador. Né? Então, fazemos parte como igreja, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, dessa família que tem essa esperança de morar no céu. O mundo pode estar até numa situação desesperadora, né? Mas a gente tem essa esperança, mas sou família de Deus, vou morar no céu. Não podemos ficar na situação do povo que não tem temor de Deus. Nós temos a paz de Deus. Nós temos a paz. Como Jesus disse, a minha paz eu vos deixo. Uma das últimas recomendações dele é: deixo-vos a minha paz, né? A minha paz eu vou. Então, é algo que, para a gente desfrutar dessa paz, e o crente não pode dar, né, pastor? Atribulado. Claro, a gente tem os momentos de dificuldade, mas você não vai andar angustiado. Não, você se angustia por um momento, mas depois, rapaz, eu sou crente, eu não me sinto escrito no livro da vida. Isso aqui daqui a pouco vai se acabar, eu vou para o céu. Né? Então aí você sente aquela paz.
né? Ou então às vezes você está angustiado, dobra o meio e ora, o Espírito Santo faz você sentir aquela paz, você sentir que você é amado por Deus, que tudo isso aqui é momentâneo. Perplexo, né? Como Paulo ensinando, perplexo, ou seja, admirado, mas não desanimado. Mas não desanimado, né? Mas não desesperado, não. Foi o último tema? Foi outro tema, pastor. Agora é interessante repetir os 3 temas e as síntese. As síntese. Não é? Pode ler aí o tema do primeiro ponto e a síntese, para ficar bem guardado. Né? Então, amados, como o pastor falou aqui, para a gente fixar bem aqui os 3 tópicos, a gente vai repetir os 3 tópicos e um resumo, que é para ficar bem claro, né? Para todo mundo. Diz assim, o primeiro tópico: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Então, o que esse tópico quer dizer? Quer dizer que a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes de inimizade entre judeus e gentios. Quer dizer, acabou a barreira. É isso que esse tópico quer dizer. Que a morte de Jesus na cruz, ele retirou essa barreira que existia entre os dois povos. É isso, basicamente, que esse primeiro tópico quer dizer. É isso aí. E o segundo tópico: pela paz Cristo fez um novo homem. Então, qual o resumo disso aqui? A paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Então, falar sobre paz, a paz conquistada por Cristo possibilitou essa comunhão, né? Jesus estabeleceu a paz e trouxe comunhão em ambos os povos e entre nós e Deus, né? E o terceiro tópico, que fala pela cruz reconciliados com Deus no corpo. Então, sobre a cruz, o ministério da reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabelece a igreja e a nova família de Deus. Então, a gente dá para entender que Paulo fala do ministério da reconciliação, né? Que restaurou a comunhão, estabeleceu o povo chamado, igrejas chamadas para fora, que é a igreja de Deus, né? Então, eu não sei aí, companheiros aí que estão nos ajudando, se houve alguma pergunta, alguma indagação. Então nós queremos aqui agradecer a Deus o privilégio, Daniel, a oportunidade que a gente tem de estudar a palavra. Estudar mais uma semana, mais um tema, né? Para nós é uma alegria e uma satisfação. Daniel, para a semana que vem, qual é o tema? Nós vamos, na próxima semana, pastor, nós vamos para a lição 8. E o tema é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É a lição de número 1. Interessante. Fundamento dos apóstolos e dos fundamento dos profetas. Nós vamos estudar sobre. Vai ser bem interessante essa lição. Já quero chamar a atenção dos nossos telespectadores aí que estão à distância, por isso que é tela, né? Que estão à distância, mas acompanhando, recebendo o som e imagem na sua casa. Aproveitando aqui os irmãos, a oportunidade de pedir aos irmãos que continuem em oração, porque a nossa ideia é que no mês de junho voltemos aos nossos cultos, não é? Reunidos aqui na igreja. Se Deus quiser, esse mês de maio vai ser o último mês, em junho já voltaremos. Então já aguentamos aqui esses 2 meses, vamos passando mais essas poucas semanas que nos restam, né? Já também chamando a atenção dos irmãos para sexta-feira, nosso grupo de ensino, né? Nós vamos falar, eu estou analisando o livro de Atos, vou falar sobre Atos, um ensino muito interessante, chamar a atenção dos irmãos, tanto para o culto de ensino de sexta-feira, bem como o culto de adoração da família, no próximo domingo, né? Chamar aí os irmãos também para estarem aí conectados conosco e participando juntamente nessas lives, né? Nós estamos nos reunindo nas lives desde a segunda, quarta, sextas e domingos, tá bom? Alguma coisa mais a acrescentar, Daniel? Já pode se despedir? Posso me despedir, só agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui, estudando a palavra e que a gente aprendeu alguma coisa do novo. Vai ter Santa Ceia? Já houve Santa Ceia A lá? Santa Ceia lá na congregação do Conselho vai ser na próxima terça-feira. Terça-feira que vem. Terça-feira. Lá em Armando, no nome do lugar. Armando Listrada. Lá em Listrada, ele falou comigo hoje, né, que vai fazer sábado que vem. Hoje parece que está vendo lá no irmão Fernando também, no Alto Alegre. Qualquer coisa os irmãos se comunicam com os dirigentes. Nós estamos fazendo com toda a segurança, como fizemos aqui na sede. Se que Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Para nos despedir com uma oração, por favor. Então oremos em nome de Jesus.
Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, pelo privilégio, Deus, de estar aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais de Tua palavra, Senhor. Ó Deus, aquilo que falamos foi aquilo que aprendemos de Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, que os ouvintes, aquelas pessoas que ouviram, elas possam aproveitar, Senhor, algo que foi falado aqui, Deus, para aplicar na sua vida espiritual, Deus. Ó Deus, guarda o Teu povo até nesses dias. Ó Pai, que a Tua palavra, ela continue habitando em nós, ricamente e poderosamente, ela não saia das nossas mentes, dos nossos corações, que possamos estar com ela, Senhor, todos os momentos meditando, como diz a Tua palavra no Salmo 1. Ó Deus, em nome de Jesus, continua conosco. Obrigado, Deus, abençoa a vida de cada um que aqui esteve, Senhor, dos irmãos, em nome de Jesus, meu Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Ainda em Tua presença, nós queremos Te apresentar, Senhor. Glória a Deus. Teus filhos e filhas e os dizimistas dessa igreja, muito obrigado pela vida deles, Jesus. Por cada um que tem sido fiel para manter a Tua obra. Jesus, muito obrigado. Desata sobre eles, Senhor, a harmonia familiar, saúde. Meu Deus, abre as portas do céu e desata sobre eles prosperidade financeira, Jesus, para que eles possam ser supridos pela Tua boa mão. Assim, muito obrigado pela fidelidade dos Teus filhos. Vamos receber a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor do nosso eterno Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos. E eu digo amém. Fiquem em paz em nome de Jesus. E até a próxima oportunidade.